Bom dia, com muita alegria em Cristo Jesus. Seja muito bem-vindo, Consolador, Espírito Santo de Deus. Mais um dia de alegria, mais um dia de vitória, mais um dia de conquista, mais um dia da bondade e misericórdia do Senhor sobre as nossas vidas. Pai, nós declaramos o governo de Cristo sobre o nosso entendimento, o governo da palavra. Senhor, pensamentos de paz, que a nossa mente, Senhor, seja cada dia transformada, moldada pelo poder da Tua palavra em Cristo Jesus. Nós declaramos saúde sobre o nosso corpo, saúde sobre os nossos pensamentos, saúde sobre a nossa vida emocional e espiritual. E nós declaramos, em nome de Jesus, a nossa casa bendita, consagrada, abençoada, unida, cheia do amor, da compaixão do nosso Deus Todo-Poderoso. Grande eu sou, glorificado e exaltado seja o teu santo nome, a cada dia, de geração em geração, em nome do Senhor Jesus Cristo. Queridos, eu sou a missionária Jessie. Se inscreva no canal, ativa as notificações, comenta, compartilha, deixa o seu like em nome de Jesus. Ainda na campanha, no propósito, os que confiam no Senhor. Queridos, hoje eu vou estar lendo os Salmos de número 69, que tem por título Um Grito de Angústia ao Mestre de Canto, segundo a melodia Os Lírios de Davi. E diz assim: Salva-me, ó Deus, porque as águas me sobem até a alma. Estou atolado no profundo lamaçal que não dá pé. Entrei em águas profundas e estou sendo arrastado pela correnteza. Estou cansado de clamar, e a minha garganta secou. Os meus olhos esmurecem de tanto esperar por meu Deus. Os que sem razão me odeiam são mais numerosos do que os cabelos da minha cabeça. São poderosos os que querem me destruir, e os que, com falsos motivos, são meus inimigos. Por isso tenho de restituir o que não roubei. Tu, ó Deus, bem conheces a minha insensatez, e as minhas culpas não te são ocultas. Não sejam envergonhados por minha causa os que esperam em ti, ó Senhor Deus dos exércitos. Nem por minha causa sofram vexame os que te buscam, ó Deus de Israel. Pois tenho suportado afrontas por amor de ti, e o meu rosto se cobre de vergonha. Tornei-me um estranho para os meus irmãos, e um desconhecido para os filhos da minha mãe, pois o zelo da tua casa me consumiu, e as ofensas do que te insultam caem sobre mim. Chorei e jejuei, mas até isto se tornou motivo de deboche para mim. Pus um pano de saco por roupa e me tornei motivo de provérbio para eles. Os que se assentam junto ao portão da cidade falam de mim, e sou motivo para castigas, para cânticas de bêbados. Quanto a mim, porém, Senhor, faço a ti em tempo favorável a minha oração. Responde-me, ó Deus, pela riqueza da tua graça, pela tua fidelidade em socorrer. Livra-me do lamaçal, para que eu não me afunde, que eu seja salvo dos que me odeiam, e das profundezas das águas. Não deixes que a corrente das águas me arraste, nem que as profundezas do abismo me engulam, nem que se feche sobre mim a boca do poço. Responde-me, Senhor, pois compassiva é a tua graça. Volta-te para mim segundo a riqueza das tuas misericórdias. Não escondas o rosto ao teu servo, pois estou angustiado. Responde-me depressa. Aproxima-te de minha alma e redime-a. Resgata-me por causa dos meus inimigos. Tu conheces a minha afronta, a minha vergonha e o meu vexame. Todos os meus adversários estão à tua vista. As afrontas partiram o meu coração e desfaleci. Esperei por piedade, mas foi em vão. Esperei por consoladores, mas não apareceu ninguém. Por alimento me deram fel, e na minha sede me deram a beber vinagre. Que a mesa deles se torne em laço diante deles, e a prosperidade em armadilha. Que os olhos deles se escureçam para que não vejam, e faze com que as suas costas não parem de tremer.
Derrama sobre eles a tua indignação e que o furor da tua ira os alcance. Fique deserta a sua morada e não haja quem habite nas suas tendas, pois perseguem a quem tu feriste e ficam falando sobre as dores daqueles que a golpeaste. Soma-lhes iniquidade a iniquidade, e que não tenham acesso à tua justiça. Sejam riscados do livro dos vivos e não sejam incluídos na lista dos justos. Quanto a mim, porém, estou sofrendo e aflito, que a tua salvação, ó Deus, me ponha no alto refúgio. Louvarei com cânticos o nome de Deus. Quero exaltá-lo com ações de graças. Isto será muito mais agradável ao Senhor do que um boi ou um novilho com chifres e cascos. Que os aflitos vejam isto e se alegrem. Quanto a vocês que buscam a Deus, que o seu coração se reanime. Porque o Senhor ouve os necessitados e não despreza os seus prisioneiros. Louvem-nos os céus e a terra, os mares e tudo o que neles se move. Porque Deus salvará Sião e edificará as cidades de Judá. Habitarão ali e tomarão posse de Sião. Também a descendência dos seus servos a herdará. E nela habitarão os que amam o nome de Deus. Queridos, nós vemos a oração de um homem perseguido, o rei Davi, o salmista Davi, um homem que muito sofreu ao longo do seu propósito, da sua caminhada, porque ele era um homem constituído como um homem de grande liderança, um homem de conquista, um homem de muitos desafios. E nós vemos que ele diz para que aqueles que buscam a Deus, que o seu coração se reanime, porque o Senhor ouve os necessitados e não despreza os seus prisioneiros. Nós vemos claramente Davi falando que o número daqueles que odeiam, aqueles que odiavam a ele, que perseguia a ele, eram mais numerosos do que os cabelos da cabeça dele. Ou seja, uma expressão, um modo de dizer de quanto e de que forma tão opressiva eles tinham raiva, eles tinham uma ânsia, uma sede de buscar destruir e de tocar na vida de Davi, porque Davi era como um homem bem posicionado no seu chamado e Deus concedia vitória, porque ele colocava Deus à frente da sua vida. Davi colocava Deus à frente das suas batalhas. Davi rendia a Deus toda honra, toda glória e todo louvor. Davi rendia a sua vida a Deus todos os dias. Por mais das suas falhas, como ele descreve, que os pecados dele, a insensatez dele, as culpas, aquilo que estava no seu interior, de nada era oculta diante dos olhos do Senhor. E o nosso Deus, querido, o nosso Deus é disposto em transformar, em mudar, em remover o pecado de nós. Nós não podemos desistir. Davi era um homem que, apesar das suas falhas, como eu e como você também, era um homem que não desistia de buscar, de adorar, de glorificar a Deus, de se render a Deus, de viver a vontade de Deus. E estando em Cristo Jesus, faz de nós como mais do que vitoriosos, porque nele está toda a capacidade, autoridade e poder para que possamos vencer tanto guerras interiores como as guerras internas. Então nós aprendemos, queridos, com essa oração de um homem tão perseguido, aqui como na vida, na história do rei Davi, que o ódio, ele é real, porque aquele que está em trevas, ele não entende a maravilhosa luz da vida eterna, não entende o que é ter paz. Então todo aquele que se posiciona para vencer, para buscar pela sua família, para viver o propósito de Deus, todo aquele que se posiciona para
agradar ao Senhor, vai enfrentar guerras, vai enfrentar oposições, vai enfrentar pessoas que vão nos odiar, pessoas que vão virar o rosto, a sua cara para a gente, pessoas que vão perseguir, pessoas que sem motivo algum, como Davi falava, sem motivo algum, sem razão, odiavam a ele. Mas por quê? Porque trevas e luz não se dão, elas não se combinam, não tem concordância. E apesar de haver oposição, e apesar de haver uma resistência contra aquilo que nós estamos para conquistar, por causa de Deus, pela bondade de Deus, pelo favor de Deus, apesar de parecer por um momento que são muitos e são poderosos, ainda que tenham recursos, ainda que tenham algum poder de autoridade, ainda que tenham algum tipo de acesso para tentar manipular, para tentar atrapalhar, persuadir tudo aquilo que está de acordo com as bênçãos de Deus sobre a nossa vida. Nós aprendemos nesse texto que, ainda que nós estejamos passando por tristezas, por momentos de angústias, por momentos de grandes níveis de perseguição, maior é Deus na nossa vida. Davi, ele anima ao povo: vocês que buscam o Senhor, vocês se alegre o seu coração, que sejam reanimados, porque Deus não despreza aqueles que estão sem motivo e sem culpa, presos por alguma situação. Deus, ele ouve a oração dos necessitados. Então Davi, ele traz uma palavra de ânimo. Ele, uma pessoa que bem sabia a dor, Davi que bem sabia e sentia a opressão daqueles, como o povo de Deus, que por vezes passaram por grandes resistência e opressão por causa do jugo daqueles que queriam que o povo de Deus fosse escravo, que o povo de Deus estivesse debaixo daquele jugo, daquele peso. Davi, ele bem sabia, ele bem sentia o peso que é de uma guerra, quando você se posiciona para uma grande conquista. Deus, ele não deixa confundido nem envergonhado todo aquele que busca em espírito, em verdade. Deus libera sobre a nossa vida nesse dia, queridos, através desse texto. Reanime o seu coração, alegre o seu coração, porque tudo coopera para o bem daqueles que esperam, daqueles que confiam, daqueles que buscam, daqueles que adoram o Senhor. Tudo está cooperando, mas não desista, não pare de crer, porque Deus certamente virá com resposta. Pai, eu quero te agradecer e glorificar ao Senhor por esta palavra. Senhor, eu profetizo em nome de Jesus que os nossos corações venham se alegrar e que venha um ânimo novo, Senhor, sobrenatural do teu poder, uma unção de ânimo nova. Pai, um óleo fresco sobre as nossas cabeças. Pai, uma força do Senhor sobre a nossa vida para que possamos resolver, Senhor, situações, Pai, no dia de hoje, por esse tempo, que haja em nós sabedoria e discernimento para que possamos avançar e alcançar, Senhor, Pai, de Ti a resposta certa, a direção correta, em nome do Senhor Jesus Cristo. Em Ti, Senhor, cremos, apesar, Senhor, das perseguições, apesar, Senhor, das causas sem razão contra a nossa vida, apesar, Senhor Deus, de pessoas poderosas, pessoas que têm, Senhor, algum nível de poder, Pai, e autoridade, estejam, Senhor, contra a nossa vida. Senhor, todavia, seja feito, Pai, conforme o teu poder, e salva-nos, Senhor, de nós mesmos, salva-nos, Senhor, dos nossos pecados, das nossas transgressões, dos nossos erros, das nossas falhas. Perdoa-nos, Senhor, na multidão das riquezas da tua misericórdia, em nome do Senhor Jesus Cristo.
Meu Pai, todo aquele que está desfalecido, que está cansado, que está com o coração partido, Senhor, Pai, por causa da impiedade, Senhor, da maldade, da calúnia, em nome do Senhor Jesus Cristo, que haja um refrigério, uma cura nos corações, Pai. Ravastuda e Kiriastuda e Kiriassuri, canta que todo peso, Senhor, toda opressão, o espírito da inveja, Senhor, o espírito de intimidação, Senhor, toda palavra que vem, Senhor, e sai para tentar nos intimidar, para tentar nos entristecer, para tentar nos abater, Senhor. Em nome de Jesus, eu declaro cancelado e por terra. Em nome de Jesus, Pai, que haja, Senhor, haja uma libertação nesta hora, que cadeias do inferno contra a nossa vida seja dissipado, quebrado por terra, vencido sem força, em nome de Jesus, que haja unção de alegria, que haja, Senhor, Pai, em nome de Jesus Cristo, o ânimo poderoso do Teu Santo Espírito sobre a nossa vida. Libera, Espírito Santo, óleo fresco, Pai, uma unção nova, essa unção, Pai, de conquista, unção de alegria sobre a nossa vida, uma unção, Pai, de determinação. Libera uma unção, Pai, que vem numa certeza sobrenatural através da fé, em nome de Jesus, Senhor. Deus te abençoe, fique na paz, reanima o teu coração, alegra o teu coração, porque grandes coisas o Senhor está fazendo por mim, está fazendo por você, porque Ele tem o poder e nós cremos que somente dele vem o nosso socorro. Como Davi falou, ele esperou que ele fosse consolado, queridos. Ele esperou que alguém viesse abraçar ele, ajudar ele, liberar uma palavra de consolo para ele, mas foi em vão, não veio ninguém, porque o nosso verdadeiro sustento, em primeiro lugar, querido, só vem do Senhor. Força poderosa que nos traz vida, que nos levanta, somente vem de Deus. Eu sei que Deus usa pessoas, assim como eu sou um instrumento de Deus para a sua vida, você também é um instrumento de Deus para a vida de outras pessoas. Mas se não for Deus na nossa vida, a gente não permanece de pé. Se não for Deus, se não for o tempo, queridos, de intimidade, a busca de intimidade no quarto de oração, queridos, a gente não consegue nem ser bênção para a vida de outras pessoas. Se a gente não tiver uma intimidade saudável, verdadeira, com o Espírito Santo de Deus, sabe, no nosso lar, não tem como, queridos, a gente estender a mão para ninguém. Só Ele é Deus, só Ele pode, só Ele faz, a Ele toda honra, toda glória e todo louvor. Continue buscando a presença de Deus, continue buscando, não deixe cair na fraqueza da oração, não pare de ler a palavra, não pare de insistir, de buscar pela presença de Deus. Deus te abençoe e fique na paz, em nome de Jesus.